Olá, Jorge Palma do Meditando Direito. Em razão da prisão do deputado Daniel Silveira, reacendeu-se uma grande polêmica sobre os limites da atuação do Supremo Tribunal Federal, a questão da liberdade de expressão. E eu, verificando as manifestações das pessoas nas redes sociais, percebi alguns equívocos que são recorrentes, que são frequentes. Muita gente incide nesses equívocos. E aí, então, resolvi trazer alguns esclarecimentos para quem tiver afim. Percebi, por exemplo, que muitas pessoas se referem à Câmara dos Deputados como se fosse um poder, e não é. A Câmara dos Deputados integra um poder. No âmbito federal, o poder legislativo é representado pelo Parlamento, Congresso Nacional, que é bicameral, tem duas casas. Uma delas, a Câmara dos Deputados, a outra, o Senado Federal. Então a Câmara dos Deputados não é um poder, ela integra o poder legislativo. Outra questão que se tem mencionado bastante é a questão da liberdade de expressão e que o deputado teria sido preso pelo Supremo numa manobra só porque ele fez críticas ao Supremo. E aí então eu resolvi assistir o vídeo para verificar se realmente eram só críticas. E não são. Eu fiquei absolutamente chocado, estarrecido de ver uma pessoa se manifestar daquela maneira. Pior ainda, quando eu me lembrava de que se trata de um deputado federal. O linguajar é chocante, é baixo, é sujo, é vulgar, muito diferente daquilo que se espera de um ser humano qualquer. Ele desafia, ele ofende, ele ultrapassa em muito e gravemente os limites da liberdade de expressão. Ele xinga, ele ofende, sabe? E é muito constrangedor imaginar que alguém concorda com aquele tipo de manifestação. Quem concorda com aquele tipo de manifestação, provavelmente, e eu acredito que está acontecendo isso com muita gente que está se manifestando por aí, não assistiu o vídeo, não se deu ao trabalho e está falando sem saber do que está falando. Se alguém assistiu o vídeo e ainda defende aquele tipo de coisa, é porque realmente não tem nenhuma empatia e não soube se colocar no lugar dos outros. Porque aquele vídeo poderia ser contra você ou contra alguém que você gosta da sua família, um parente, um amigo, sabe? E é terrível as coisas que são mencionadas lá, as ofensas, os desafios, o deboche, o menoscabo. Não é daquela maneira que uma pessoa civilizada se manifesta, muito menos um deputado federal. Veja, não estou exigindo um vocabulário extremamente culto e elegante, não. Mas também não me venha dizer que aquele sujeito falou como fala uma pessoa do povo, porque não. As pessoas do povo não falam daquela maneira. Não é assim que nós nos comunicamos no nosso dia a dia. Aquilo é realmente uma linguagem de agressão, de afronta, de combate. É muito baixo, é muito chula, é vergonhosa. A família daquele sujeito deve estar com vergonha de ver ele se manifestar daquela maneira. Imagine uma mãe vendo um filho falar daquele jeito. Aquilo é ridículo, é realmente um grave abuso. Além disso, perceba, trata-se de um deputado federal que é policial. Se ele faz tantas críticas ao Supremo, ele faz ali gravíssimas acusações ao Supremo, que providências ele já tomou contra elas? Ele menciona saber uma série de coisas, insinua que os ministros estão envolvidos em crimes, que ele sabe de tudo. Mas então, o que ele fez realmente de útil para comprovar isso? Ele levou essas informações ao Ministério Público, ele denunciou, ele protocolou alguma manifestação na Câmara, ele pediu alguma coisa, ou está só mesmo atrás de lacração política para tentar agradar aqueles seguidores mais hostis e agressivos que ele parece ter? Ele realmente fez alguma coisa de útil? É engraçado que ele critica várias vezes o Supremo, dizendo que o Supremo é absolutamente inútil para o país. Mas ele é útil? Como deputado, ele já fez algo de útil? Como policial, ele foi útil algum dia na vida dele? Porque as informações que chegam e que ele mesmo faz questão de ressaltar é que ele já foi preso dezenas de vezes. Então, qual é a utilidade dele? Veja,
Não se trata de dizer que o Supremo é um órgão que não pode ser criticado, é imune a críticas, ou que os ministros que lá estão são absolutamente virtuosos e intocáveis. Não, longe disso. Também eu critico muitas vezes o Supremo e entendo que o Supremo várias vezes se equivoca. Também eu acredito que alguns ministros que lá estão não deveriam estar, né? Mas nós podemos criticar sem precisar agredir daquela maneira. Decisões judiciais podem ser questionadas e era perfeitamente possível ao deputado fazer um vídeo ou a qualquer outra pessoa fazer um vídeo trazendo críticas sem precisar ofender, atacar, agredir daquela maneira. O vídeo foi claramente feito para provocar uma reação do Supremo e tentar produzir alguma situação na sociedade que só essas estratégias políticas de quem está lá naquele arcabouço acabe entendendo. Mas esse sujeito partiu para a briga, para a ofensa pura e simples, sem nenhuma boa intenção envolvida, e isso ficou claríssimo ali. É importante entender que a liberdade de expressão não é absoluta e comporta temperamentos e limitações. Pensa bem, assista o vídeo e depois imagine que alguém não gosta de você e resolveu fazer um vídeo nos mesmos moldes para lhe atacar. Você consideraria isso simplesmente uma liberdade de expressão? Imagine agora que toda e qualquer pessoa que se sinta prejudicada por uma decisão judicial resolva fazer um idêntico vídeo falando do promotor ou do juiz, ou que o próprio promotor e o juiz resolvam fazer vídeos dessa maneira sobre as partes ou sobre os advogados que atuaram numa determinada causa. Isso parece correto? E se alguém se julgar prejudicado num atendimento, numa outra repartição pública qualquer, né, no INSS, num hospital, e resolver fazer vídeos para falar dos profissionais que lá trabalham dessa mesma maneira? Essa é a maneira correta de resolvermos as coisas? É esse tipo de povo que nós queremos ser? Que resolve as coisas xingando, ofendendo, fazendo acusações vazias e sem qualquer espécie de comprovação, agindo com irresponsabilidade, infantilidade, violência e agressividade? A decisão do Supremo de prender o deputado é questionável juridicamente? Sim. Existem questões que nós podemos levantar ali? Sim. Vou citar, por exemplo, o fato da prisão ter sido determinada por alguém que é vítima das agressões de quem foi preso, do deputado. Então, é possível questionar a decisão do Supremo? É. Mas não é possível. Não é possível acreditar que a manifestação chula, vulgar do deputado foi realmente exercício de liberdade de expressão ou que é possível imaginar qualquer razão para quem age daquela maneira. Realmente, nós precisamos refletir mais sobre isso. Medite sobre isso. Beijo no coração.